Jesus, caridade e evangelho. Jesus. Foi. Não desista de seus sonhos. Persevere no bem, mesmo diante das dificuldades. Lembre-se de que, após a noite mais escura, o sol sempre volta a brilhar. Confie em Deus e siga adiante com fé e esperança. Dias melhores virão. Nossa saudação a todos que nesse momento nos assistem. Nosso carinho, nosso respeito a cada um. Rogando a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão maior, e a toda a espiritualidade amiga que já se encontra entre nós, nossos guias, mentores, o mentor do nosso programa, pedindo sempre seu amparo, a inspiração a cada um de nós, para que possamos, a partir de agora, a partir desse nosso encontro, difundir a mensagem de Jesus através do seu Evangelho. Seguros, firmes e sempre esperançosos de fazermos o melhor, contando com a ajuda dos bons espíritos, com a licença do nosso irmão maior Jesus, nós abrimos nosso programa de hoje. Obrigado, que assim seja. Bom dia, meus amigos, boa tarde e boa noite a todos, nossos irmãos aqui na mesa, o seu José, o seu Ivan, o Alexandre, seu José de retorno, né? Depois de um resfriado aí, já curado, está aí firme e forte, graças a Deus. Ao nosso amigo André Heidrich, que hoje não pôde vir, devido também ao resfriado. Nosso abraço a ele, que uma plena recuperação. Então vamos hoje aqui, esse programa gravado que vai ao ar hoje no final da tarde. Nós estamos no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos. E antes de iniciar, nós vamos chamar os nossos colaboradores, aqueles que fazem com que possamos estar aqui cada sexta-feira. Nós tivemos também um problema com o canal Jesus Espiritismo Garopaba lá do YouTube. Agora tivemos que refazer, né, Alexandre, um novo canal que com o nome agora para buscar nas redes é Espiritismo Garopaba, né, Alexandre? Espiritismo Garopaba é a nova identificação lá. Solicitamos a todos que façam a sua inscrição novamente e vamos em frente. Estamos tentando resolver aí junto ao YouTube para o canal poder permanecer sempre lá no ar. Então agradecemos à Rádio Online da Garopaba, nosso amigo Alexandre, que aqui sempre está na técnica, ao Grupo Espírita Porta da Esperança, o GEP, lá de Imbituba, que fica na rua Lorival Ramos 434, próximo ao Mercado Líder, lá no bairro Sagrada Família, com trabalhos de exposição doutrinária, passes e radiações, segunda-feira às 20 horas, quinta e sábado às 16 horas. Em memória a Manuel Martinho Alves, que Deus o abençoe. A Melblis Móveis exclusivos sob medida, você sonha e nós realizamos. E ao Centro Espírita Deus, Jesus e Caridade, o CDJC aqui de Garopaba, no bairro da Encantada, que fica na PMG 235, com horário de atendimento ao público, de exposição doutrinária, passes e radiação, toda segunda-feira às 20 horas e quarta-feira às 16 horas. Então está no ar aí mais um programa Jesus e o Espiritismo Garopaba, agora no canal do YouTube vai encontrar como Espiritismo Garopaba. E estamos no capítulo 10, né, meus amigos? Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Não julgueis para não ser julgados. É o tema que inicia hoje. E nós não podemos deixar de trazer aqui aquela frase que nos marca aí de todo sempre, que Jesus, ao aproximar-se Maria, junto aos populares que queriam condená-la e apedrejá-la, vieram e perguntaram para o Cristo:
A lei mosaica diz que aquela que cai em adultério deve ser apedrejada até a morte. Que tu pensas disso? E aí o Cristo, sabendo que era um embuste para ele, pega e responde a todos que estavam ali: aquele que tiver sem pecado, atire a primeira pedra. E um a um, desde o mais ancião até o mais novo, foi largando as pedras no chão e se retirando. E aí Jesus fala para Maria: aonde estão aqueles que te condenavam? E ela disse: foram embora. Eu também não te condeno. Ide e não pecais mais. Então são palavras muito bonitas e que nós não podemos ficar só na beleza dessas palavras do Cristo, porque eu estava aqui pensando, toda crítica é um julgamento, né? Cada vez que nós criticamos, foi bem, não foi bem, não deixa de estarmos julgando aquilo que estamos vendo. Claro que podemos pensar assim, eu não vejo como julgamento, mas sim a gente está avaliando um trabalho realizado. Mas quando é positivo, todo mundo fica contente. Mas quando a crítica não foi muito positiva, todo mundo fica melindroso, ofendido ou reage a essa situação. Então se vê como julgado. Assim abrimos o programa Jesus Espiritismo do dia de hoje e passo aí as palavras. Já o seu José já levantou o dedinho ali. Está com o senhor a palavra, seu José. Muito bem colocado. Eu quero olhar sobre um outro ângulo, né? Não julgueis para ser julgados. Em determinado momento, uma pessoa manifesta que gosta de uma determinada comida, né? E a gente vai lá e pensa assim, puxa, mas que gosto, não é? É uma coisa tão simples, parece um pensamento tão inocente, e, no entanto, a gente está julgando até sem saber conscientemente que está julgando. Então, aí é o problema de ter consciência ou não. Então, vamos buscar lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 621, Kardec pergunta, onde está escrita a lei de Deus? Nós falamos em lei de Deus a todo momento. Agora, onde é que está escrita a lei de Deus? A lei de Deus, respondem os benfeitores, a lei de Deus está escrita na consciência. Tá? Então, escrita na consciência. Então, vamos olhar para a nossa vivência, para o nosso momento atual. Está escritinha, né? A gente imagina que é um caderno escrito em português, fluente, tudo bonitinho, etc. Agora, esse caderno, onde é que está? Ele está colocado lá numa prateleira, lá no canto, e está sendo empoeirado e nunca está sendo usado. Isso nós fizemos com a nossa consciência. Nós, invariavelmente, nos deixamos levar pelo pretenso direito de julgar, de fazer ou não fazer, e deixamos de tomar conhecimento com a nossa consciência. Então, a provocação é exatamente isso. Será que nós estamos olhando para a nossa consciência ou estamos tendo a consciência como algo que está ali que nem tem utilidade? Porque é como eu quero e não como deve ser. Perfeito. Seu Ivan? Muito bem colocado pelo nosso irmão José, a lei que está na consciência de cada um de nós. E aí nós podemos buscar o vigiar e orar. Né? A gente esquece de vigiarmos constantemente os nossos atos e, em especial, os nossos pensamentos. É claro que antes de apontar a censura de alguém, antes de criticar por qualquer eventual situação que a gente possa estar vivenciando, é preciso que a gente conscientemente olhe para si e fazer É claro que não vamos parar tudo para pensar agora sobre isso, mas isso tem que ser natural. Fazer um autocontrole, nesse autocontrole, fazer uma análise. Forçar, né? Naturalmente, sem algo assim, peraí, deixa eu pensar sobre isso. Não é assim. Tu tem que fazer com que a tua vida automaticamente seja dirigida desta forma. Que os nossos atos, os nossos conceitos que se faz em relação a alguém seja baseado naquilo que a gente pode dizer, mas será que eu não posso também agir ou não ajo até de forma mais complicada que aquele meu irmão? Prova de vida, tá ali? Proposta de vida. É isso aí. Então, Espiritismo, proposta de vida. É o que o seu José estava falando agora ali, a respeito
do julgamento, né? Da comida, tudo. Mas se nós formos ver, nós mesmos, através da nossa consciência, nos auto-julgamos a todo momento. Até tem um amigo nosso, não sei se o senhor conhece, seu Ivan, começa com o nome dele com Jô e termina com Zé, tá? Mas só para o senhor ver, a todo momento ele se auto-julga, né? Sim, eu não conheço esse código. Mas a gente precisa, dentro do que o seu Ivan agora falou, os princípios hoje do conhecimento para o Evangelho do Cristo da Boa Nova, que já diz até a metodologia do Evangelho Redivivo, que primeiro a gente tem que conhecer, aí a gente medita, como o seu Ivan falou, sobre esse conhecimento, tá? Para buscar aos poucos, né? A gente ir sentindo o que ele está transformando, o que ele está acontecendo aqui dentro, que sentimento ele está me trazendo, para eu poder começar a vivenciar na prática, né? Porque é um treinamento diário. Por isso que a vida é uma repetição todos os dias, né? As oportunidades são as mesmas para ver se nós aprendemos. A perfeição de Deus é fantástica a cada dia. É claro que o Evangelho, nós não vamos conseguir vivenciar plenamente o Evangelho agora, né? Nessa nossa reencarnação aqui vai ser difícil nós buscarmos 100% dos ensinos que aqui estão. Mas é um manual. É um carro que se compra, um carro novo, vem o manual e, de um modo geral, a pessoa lê o manual, ou pelo menos deveria, ou procura entender como é que eu vou dirigir esse carro, o que esse carro me oferece e tal. Mas numa leitura tu não consegue decorar um manual de um carro, né, de como dirigir, os eventuais problemas que possam acontecer por agir de tal forma, né, dirigir de tal forma, pode acarretar em algum dano ao veículo. Que dirá um manual moral, em que nós temos que superar as nossas fraquezas, né? E é muito difícil. Agora tem um ponto, desculpe, mas um ponto assim que está aqui nesse item que a gente está estudando. Não é que a gente não vá censurar, porque se a censura for com o objetivo de evitar o mal, ou proteger, ou melhorar uma pessoa, buscar o aspecto positivo, ela pode ser louvável. É claro que antes é preciso que a gente olhe para si. A intenção. A intenção. A intenção. Porque se ela for positiva, se ela for para evitar o mal, que possa corrigir no sentido positivo o nosso irmão, veladamente até é importante conversar com ele. Aqui no Evangelho tem duas questões que o seu Ivan levantou que nos traz já. Lá dos bons espíritas, né? Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz para domar as suas más inclinações, não cumprir o Evangelho, que nós estamos ainda muito longe disso, mas pelo esforço que nós realizamos para buscar, ao menos, seguir esse Evangelho. E no próprio Evangelho diz que nós temos só duas oportunidades de poder interferir na vida do próximo. Uma, se ele pedir auxílio, nós podemos interferir na vida, se ele pediu, e na outra, se ele estiver atrapalhando a coletividade. Temos o dever de poder ali interferir, porque não é só ele. Então, nessas questões aí, a gente tem a obrigação. Então, para ver quanto o Evangelho é esse manual de vida para nós. É um código para nós de decifrar aos poucos, de acordo com a nossa capacidade evolutiva, nós vamos começar a interpretar de maneiras diferentes. Aqueles que vivenciam o Evangelho superficialmente vão ter um entendimento também superficial, dentro daquilo que ele está desempenhando. Mas à medida que ele for aprofundando os conhecimentos, ele também vai aprofundando as cobranças, né? As cobranças, porque a quem muito é dado, muito será pedido. Veja bem, o Evangelho é chamado também, entendido, compreendido, a boa nova, né? Quer dizer, é uma nova, é a novidade. E qual é a novidade? Ama a Deus sobre todas as coisas, ama o teu próximo, ama a ti mesmo. Essa é a nova que tem, é a nova política, a nova maneira de ser, de entender, de praticar, de executar, né? Que Jesus nos trouxe, o mestre planetário. E é boa, né? Então, além de ser novidade, é boa, não tem outra. É isso aí, ou a gente
entende, reflete, ou não, e perde a oportunidade, né? É porque até a Boa Nova ela traz que é o caminho, né? É um novo caminho. Tanto que antes era a Igreja do Caminho, né? É. A Casa do Casa Caminho, do Caminho. de Pedro. Isso. Então é bem por aí que nós estamos vendo que o julgamento, muitas vezes, nós nem nos damos conta, né? Qualquer Sim. comentário que a gente faça já é um julgamento. Eu e o seu José vínhamos conversando no carro e aí eu fiz uma fala e ele assim, capítulo de hoje, não julgais. E se torna um julgamento. Parece que tá assim, ó, normal na nossa vida. Que mais fácil, como diz o capítulo anterior, o argueiro e a trave no olho, né? É, isso aí. A gente não vê. A gente vê o argueiro no olho do outro, mas tem uma trave no nosso. Então. Desculpe. Não tenho vontade. Não, o mais comum, assim, no dia a dia, são essas coisas. A gente comentar sobre o outro, eu ia dizer falar, mas comentar. E não deixa de a gente, no momento que comenta de um amigo, uma situação qualquer, tu está traçando um julgamento. Claro que é mínimo, mas se a gente começar a se policiar nessas mínimas coisas, quem sabe a gente vai evitar uma coisa maior. O seu Ivan tá lendo bastante e assistindo bastante Divaldo. O Divaldo que falava, né? Comentarista da vida alheia. Só comentar, não. Ele era comentarista da vida alheia. Exatamente. Seu José, você ia falar, temos quase entrando no minuto de intervalo. Não, só uma lembrança para o Wilton, que sabe disso muito bem, e é oportuno, me parece. A Casa do Caminho, né? Lá na entrada de Jerusalém, lá aconteceu o primeiro embate entre o Saulo de Tarso e o Estevão. E o né? Estevão. E ali quanta coisa mudou, que iniciou lá, naquele prédio ali. Né? Verdade. É porque ele estava chamando atenção pela frequência, né? Já voltamos então em 1 minuto. Está entrando o primeiro bloco de comercial. Jesus, caridade e evangelho. Jesus, o amor que tudo cura. Então, continuando, não é? Nesse número, item 12 do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, está aqui grafado, né? Aquele dentre vós que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Vamos falar o sem pecado. O adultério ainda é considerado pecado, né? Mas será que Jesus, assim, quem estiver sem ter cometido o adultério pode atirar a primeira pedra? Jesus não especificou quem estiver sem pecado. Então, um olhar desatencioso para com o meu próximo que está numa dificuldade, tipo assim, como é que essa criatura está atrapalhada com isso aí? Isso aí é um pecado também. Então, a gente não pode ficar ainda nesse século que nós estamos, batalhando como o adultério seja o pecado. É um pecado. Existem pecados inúmeros de graves intenções que dependem de nós, do nosso conhecimento. Aí que eu quero puxar a consciência de cada um. E até, só para já ler isso, Ivan, não esquecendo que a tradução de pecado é errar o alvo. Então, se eu errei o alvo, eu posso corrigir. Claro. Para acertar. Deve. E deve, com certeza. Então, e às vezes nós falamos pecado como julgamento final, né? Tá? Como não tem mais situação. Não, nada disso. Vai lá, seu Ivan. Muito oportuna a lembrança. Aquele povo, naquele momento, eles queriam colocar à prova Jesus. Eles queriam ver como Jesus ia sair de um aperto. Porque a lei mosaica pregava ou determinava que o adultério era um pecado, né? Era uma falta. E que, inclusive, a condenação era grave, apedrejava a mulher, né? A mulher, porque o homem não tinha problema, mas a mulher cometia o ato do adultério, o homem não. Então ela iria ser submetida ao apedrejamento.
Então, Jesus, naquela situação, foi colocado à prova. E aí perguntaram, pois é, e agora, o que tu me diz sobre isso? Como essa aqui é adúltera. E Jesus, então, com essa fala, quando diz assim, quem estiver sem pecado que atire a primeira pedra, ele estava dizendo exatamente para aqueles, primeiros anciãos, inclusive. Né? Tu nunca cometeu adultério? Nesse sentido, se tu, homem, não cometeu adultério, quem nunca pecou? Porque está falando do adultério. Quem nunca pecou, atire a primeira pedra. Quem nunca errou o alvo. Né? Exatamente. E com isso, ele está deixando a mensagem da indulgência. Que, por mais complicado que seja a situação com o nosso irmão, é preciso que a gente seja indulgente com ele. Entenda. Coloque-se no lugar, porque sempre trocando. Se fosse comigo, o que eu faria? Como é que eu estaria nessa situação? Eu recebendo essa reprimenda. Então, é preciso que sejamos indulgentes com o nosso irmão. E não só trouxe a indulgência, como a benevolência e o perdão, né? E perdão. Porque quem reconhece que ali tem alguém igual a mim, falho, imperfeito, está sendo benevolente, indulgente e perdoando, né? E, BIP, resumindo, né? o amor. O amor, a caridade, Não, né? e aqui é importante a gente colocar que nós somos espíritas, estamos estudando, estamos quase que constantemente envolvidos com as coisas do espiritismo, com as leituras, e não estamos livres. Ninguém de nós é santo, a gente passa por muitas situações e tropeçamos. Então, esse aviso aqui é primeiro para nós. Seu Ivan, eu posso até exagerar, mas não exagerando. Por ser espírito, eu acho que nós somos mais julgados ainda. Porque a Sem primeira, dúvida. e ainda como trabalhador ou dirigente, mais julgados ainda. Porque qualquer erro, a primeira coisa que faz, é espírita e está fazendo isso. Está na tribuna lá falando, mas não faz. Tudo isso vai pesando, porque as pessoas pegam como referência. Mas é como o seu José falou ali, assim, o embate de Saulo com Estevão já era um julgamento, porque Jesus foi julgado, tá? Foi preparado, essa própria passagem era para pegar Jesus e para condenar ele, tá? E quantas vezes ele foi tentado dessa maneira? Aí Saulo já quis pegar Estevão da mesma maneira e conseguiu. Pegou Pedro pela mesma situação e foram condenando um apóstolo de cada vez até colocar fim a tudo isso, né? Mas mesmo assim vinham surgindo outros, porque a boa nova era o caminho, e o caminho é um só, é Jesus. Quem está no caminho não erra o alvo. Não erra o alvo. Muito bem, seu José. Essa aí é a questão. E está sendo muito bem lembrado aí, esse capítulo tem muito o que falar, esse pequeno, nós não saímos do primeiro parágrafo. Tá? É isso aí. E quanto conteúdos e análises, e aqui nós estamos apenas meditando, vamos dizer assim, sobre esse conhecimento. E nós nos colocando no lugar de tudo isso, sabendo que somos falhos, nós estamos sentindo na pele o que esses ensinamentos nos trazem. E aí, como o seu Ivan mesmo, estamos longe ainda de praticarmos o Evangelho, mas vamos nos esforçar a cada dia, como disse o seu José também, como a lesma do Chico Xavier, mas sempre para frente. Em movimento. Em movimento, nunca parado. O importante é estar em movimento. Olha quanta coisa. Não interessa o tamanho do movimento, se é profundo, passe é largo ou não. Está em movimento. E outra coisa que é importante, muitas vezes nós vamos estar parados, imobilizados, mas sentimentalmente amando e pensando, estamos em desenvolvimento, em movimento. É verdade. É o momento que a gente emana, no momento que tu pensa num irmão, em qualquer situação que a gente possa estar no dia a dia, né? E ver alguém em dificuldade e tu te concentrar contigo mesmo à distância, pensando no aspecto positivo, lançando boas energias para aquela pessoa, tu tá em pleno movimento, né? Sim. Tu tá em ação muito... Fazendo o que tem que fazer. Fazer o que tem que fazer. Dentro da capacidade de cada um. Exatamente. E ela tem uma influência muito significativa. As pessoas talvez não consigam
mensurar, e nem tem como, mas não consegue imaginar o quanto isso é importante. Tu emanar boas vibrações a uma situação. Eu trago como exemplo numa situação dessas lá em Garopaba, lá no centro, no estacionamento do Altoff, para ser mais preciso. Eu estava saindo do mercado e duas pessoas estavam brigando, discutindo. E foram a vias de fato, foram assim para cima. E eu fiquei assim, assustado, né, porque foi pertinho. E eu me afastei um pouquinho e me concentrei pedindo amparo, pedindo luz e que houvesse. Eu digo com toda a convicção de que foi importante aquilo, porque de repente eles pararam de brigar. Pararam, olharam para o outro e foram para um lado, outro para o outro. Então eu senti ali a presença forte da espiritualidade superior em relação à espiritualidade inferior que estava agindo sobre os dois. Afastaram aqueles irmãos que estavam provocando aquela briga, aquela intriga. Ou seja, qualquer um pode fazer, não fiz nada de especial, apenas fiz uma oração. Então é possível que a gente interfira no aspecto positivo sempre. Sim. E isso vale também para o negativo, então temos que vigiar. A gente fala em caminhar porque tem uma ideia que às vezes tem que ser analisada. E o caminhar significa estar se movimentando as perninhas, né? Saindo do lugar. Mas a gente sai do lugar mentalmente, espiritualmente ficando ali mesmo. E muitas vezes é necessário a gente se manter ali, porque a nossa presença nos permite, como usinas que somos, de gerar uma energia que vai pacificar o ambiente. Então isso é trabalho, isso é movimento. O seu José nós íamos vindo para cá, para o programa, e ele me disse assim, eu vou te lançar uma provocação lá no programa para falar. O senhor tinha um questionamento para fazer que ia colocar no programa. Eu acho que esse momento a gente pode falar, se o senhor recorda o que eu estou falando. Recordo, sim, claro. Então eu deu a oportunidade da provocação aí. É generoso o nosso irmão. Me empurra na fogueira e me deu a oportunidade. Quer fazer intriga, né? Lembrando a pergunta 625, né? Quando Kardec pergunta qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir de guia e modelo. Ele me ofereceu agora. Oh, meu Deus do céu. A alegria é muito importante. Nós estamos para realizar lá no Grupo Espírita Porta da Esperança, sob organização, patrocínio da Terceira URI, um seminário sobre a saúde mental. Há um número de inscrições e hoje o Wilton estava comentando que esse número já foi atingido, e com bastante antecedência. Até eu fiquei surpreendido e favoravelmente. Então eu questiono o Wilton, qual é a importância desse seminário sobre a saúde mental, especialmente no momento em que nós vivemos, e principalmente o significado para nós, que somos trabalhadores de casas espíritas, a nossa intenção ao participar, ao receber esses ensinamentos que são fora da curva, com certeza. Então, essa provocação traz para a questão do julgamento também, né? Exato. Porque nós estamos aí há mais de 2 meses desse seminário, Saúde Mental, que vai ser lá no GEP, no dia 12 de julho, durante todo o dia, das 8 às 18, com 4 médicos da Amergs do Rio Grande do Sul, o Carlos Durgante, o Alexandre Fontoura e a Michele Fontoura e o Gelson. E quando a gente lança um seminário desses, fica aquela expectativa, né? Qual o julgamento que o público vai fazer dele? Vai julgar positivamente ou vai julgar negativamente? E quando transferindo para o programa. Por isso que essa surpresa que tem acontecido a partir desse ano, dentro de Santa Catarina, principalmente, a gente pode falar com mais propriedade, quando a Federação Espírita Catarinense lança a Conferência Espírita e em 14 dias esgota-se as inscrições, é um sinal positivo. Foi avaliado, foi julgado que é um evento bom
e cria-se expectativas. A mesma coisa esse evento da saúde mental, onde vamos estar falando sobre a terceira idade, a solidão, o suicídio, os jovens nos momentos atuais, nesses tempos chegados, e tantos outros problemas aí que todos nós estamos enfrentando. E quando a gente coloca as inscrições abertas e elas encerram-se com mais de 60 dias de antecedência, é que o julgamento está sendo positivo. E agora criamos a expectativa e temos que trabalhar para poder atender o anseio de todos esses que estão confiando, que julgaram positivamente participar desse evento. Mas assim, até nós estávamos vendo ali, tem gentes de toda a parte do estado inscritos, tá? E de outras URIs vindo para um evento, e isso faz com que o objetivo da Federação Espírita Brasileira, que é a união e a unificação, comece aos pouquinhos, mesmo como lesma, mas sempre em movimento para frente, vir a acontecer. E o que as casas espíritas, os pontos de luz do espiritismo estão mobilizados para esse ensinamento, essa troca de informações, essa oportunidade que... Oportunidade é a palavra-chave. A oportunidade que todos nós vamos estar com essas pessoas vivenciando dos dois lados, como espíritas e como profissionais da área, nesses problemas sociais que todos nós estamos vivendo. E a outra questão, que além desse, é o seminário do mês que vem, do dia 27 de junho, que vai acontecer lá no Teatro Mussi, em Laguna, onde vamos ter um seminário sobre mediunidade e obsessão, com a presença... Já estou inscrito. Estou sabendo, já vi na lista lá. Nós vamos receber Jacobson Trovão, coordenador nacional da mediunidade da FEB, Geraldo Campetti, vice-presidente da FEB, e Carlos e Vera Campetti, escritores do livro Trabalhos Mediúnicos e também trabalhadores da FEB. Vamos receber no dia 27. E quando nós já estamos aí com mais de 30 dias ainda, faltando para esse evento, já estamos com menos de 100 vagas esperando lá. Já estamos ontem, eu estava vendo, já tinha passado de 320 inscritos, sendo que o máximo ali é 400 pessoas, então tem apenas 80 vagas. E agora, ontem entrou um vídeo institucional do evento muito bonito, apresentando Laguna, apresentando os 4 palestrantes. A partir desse final de semana nós vamos estar recebendo as chamadas dos próprios expositores que vão chamar para o evento, da presença deles aqui, e a gente vê, porque ontem, só para vocês terem uma ideia, entrou esse vídeo ontem nas redes sociais, só no dia de ontem nós tivemos mais de 60 inscrições só com a entrada do vídeo. Como as pessoas se contagiam vendo o que vai acontecer, a mobilização. E eu também mostrei hoje de manhã ali para o seu José, gente do estado inteiro, até do Rio Grande do Sul inscritas, tá? Então é um evento que é uma oportunidade que nós estamos sendo julgados positivamente. Então tudo hoje nós estamos buscando a atenção, né? E proporcionar esses momentos para que todos possam aproveitar. Me alonguei um pouco, passo a palavra para vocês, já estamos a 2 minutos ali do segundo bloco. Pode. Então, o título do item hoje é Não julgueis para não ser julgado. Na realidade, nós temos que julgar. Porque se a gente não julgar, a gente não vai estar exercitando o vigiai do vigiai e orai. E ao julgarmos, nós vamos ter a capacidade, por decisão própria, uso do nosso livre-arbítrio, do que nos convém ou do que não nos convém. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Então, esse seminário, dentro da análise do julgamento de cada um, vai ver se vale a pena pagar um preço, porque tudo a gente paga um preço, né? Vale a pena pagar o preço para assistir o seminário. O julgamento, eu acho que não tem como a gente viver sem julgar. Infelizmente, a vida é essa. Agora, um cuidado que tem que se ter é não condenar. Esse é o ponto, porque Jesus disse assim, eu não condenei a ti, mulher, né? Não, eu também não te condeno. Eu também não te condeno. Eles não te condenaram. Né? Eu também não te condeno. Vá, né? Ide.
não pecais mais. Não No errar mais o futuro. alvo. Não errar mais o alvo. Ou seja, a condenação é que é o problema. E ela teve atenuante. Um dia nós vamos conversar sobre Já voltamos então para o último bloco, vamos entrar com o comercial. Jesus, caridade e evangelho. Jesus, o amor que tudo cura. Jesus, luz na vida, no caminho. Programa Jesus Espiritismo. Jesus, caridade. Então voltamos aí, pessoal, para o último bloco do programa Jesus Espiritismo dessa sexta-feira. Já vamos levar aí os agradecimentos a todos os nossos colaboradores, à Rádio Online Dali Garopaba, ao Grupo Espírita Porta da Esperança, o GEP, lá de Imbituba, que fica na Rua Lorival Ramos, 434, próximo ao Mercado Líder, lá no bairro Sagrada Família. Com trabalhos de exposição doutrinária, passes e radiação, segunda-feira às 20 horas, quinta e sábado às 16 horas. Em memória, Manuel Martinho Alves, que Deus o abençoe. A Melblis Móveis exclusivos sob medida, você sonha e nós realizamos. E ao Centro Espírita Deus, Jesus e Caridade, que fica na PMG 235, no bairro da Encantada, aqui em Garopaba, com trabalhos de exposição doutrinária, passes e radiação, na segunda-feira às 20 horas e na quarta-feira às 16 horas. Agradecimento a todos esses nossos colaboradores que fazem com que consigamos estar aqui trazendo a boa nova para todos nós. Então, retornando aí para o último bloco, nós estamos no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os que são misericordiosos. Estamos hoje no item não julgueis para não ser julgados. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. E está saindo aí umas reflexões bastante positivas, né? De toda o nosso julgamento desses ensinamentos que Jesus nos deixou através dos seus apóstolos. Principalmente esse nosso apóstolo, discípulo de Jesus, Mateus, né? Quanto conhecimento em Mateus, que era um dos mais rejeitados. Fale, senhor José. Então, é julgar ou não julgar, né? O julgamento, ele deve ser feito, porque é uma maneira da gente entender o que é certo ou não é certo, adequado ou inadequado, digamos assim. Agora, nós precisamos saber que a vida não nos traz nem prêmio nem castigo. A vida traz para nós apenas consequências. Então, o julgamento é um instrumento que cada um de nós tem. E ele deve ser utilizado, porque quem não utiliza o poder de julgar as coisas está deixando de caminhar. É uma lesma que parou. Então, nós temos que caminhar. Agora, o julgamento, ele tem que ser baseado estritamente dentro daquele ensinamento do maior mandamento da lei. Amar a Deus, ama ao próximo e ama a ti mesmo. Tem que julgar, mas com amor, isento de qualquer coisa que venha diminuir o poder do outro de fazer o que quiser, porque nós temos que respeitar o que o outro deseja fazer. Neste mesmo item, na sequência, Jesus disse assim, eu vou pedir licença para ler. Jesus não podia, não é que Jesus disse assim, o Kardec está dizendo isso. Jesus não podia proibir de censurar o mal. Ou seja, a censura também. Uma vez que ele mesmo disse, nos deu exemplo. E o fez em termos enérgicos. Mas quis dizer que a autoridade da censura está em razão da autoridade moral daquele que a pronuncia. Esse é o ponto.
O Wilton costuma sempre dar o exemplo de que quando a gente está na recepção e na despedida dos nossos participantes das atividades no Centro Espírita, né? O público que chega, que se dá as boas-vindas, e no sair, ninguém diz para eles, vai, não pegues mais. Né? Por quê? Que autoridade moral nós temos para dizer que o outro não possa pecar? Né? Então, depende da autoridade moral que tu possa emitir ou censurar alguém, emitir a censura sobre alguém. E Jesus, ele censurou, e com muita energia. Mas ele tinha autoridade. Mas ele tinha moral. autoridade. Ele tinha e tem autoridade. Né? E sempre que o que Jesus fez, o que ele disse, que todos os seus atos foram ensinos, foram exemplos. Né? E se ele censurou, ele fez isso quando ele entrou no templo e espantou os vendilhões do templo. Né? Ele censurou, né, energicamente aquele pessoal, né, aquele povo. Mas fez com autoridade moral, né? Ele tinha que fazer aquilo, ele tinha que mostrar que aquele lugar não era para o que estavam usando, né? Então, é excelente, muito oportuna, né, a fala do nosso Ivan. E eu vou julgar o Ivan agora. Eu vou te julgar, Ivan. Eu acho que quando tu trazes a autoridade moral, é um chamamento de atenção para que nós olhemos para dentro de nós. Puxa, mas qual é a autoridade moral que eu tenho? A minha consciência vai dizer, pô, tu não pode julgar isso aí, tu não pode falar, tu faz igual ou faz pior. Então, eu acho que a questão da autoridade moral é fundamental. E como tudo está encadeado, tudo é solidário, o vigiar é fundamental. Nós não podemos deixar de vigiar o que quer que seja, sob pena de nós não perdermos a capacidade de tomar fazer um julgamento adequado. É verdade. E assim, como a gente pensa, né? Que qual é a distância que nós estamos, mais ou menos, de ser espírito puro? Tá? Aí ficam as pessoas assim, estou muito longe. Mas falam isso que é um chavão dizer. Mas vamos só um raciocínio rápido, né? Há 4,5 bilhões de anos atrás, Jesus já era o governador do planeta Terra e já era espírito puro. E nós estamos... Há quanto tempo ele já não é? Então, olha só a distância. Querem saber a distância, se nós somos pequenos ainda ou não? Ele já era o governador há 4,5 bilhões. E, acima de Jesus, tem outros espíritos mais elevados ainda. Tá? Ele é responsável pelo planeta Terra. Então, o infinito, ou seja, Deus, que é o todo criador perfeito, é tão magnânimo, né, que nós não conseguimos nem entender. Tá, mas e quem o ovo ou a galinha? Isso vai te trazer algum benefício? Não vai saber quem é que foi o primeiro. Então segue a vida. Vai buscar o sexo dos anjos. É verdade. Mas é grandiosa a situação, né? E nós às vezes queremos julgar os outros com as nossas imperfeições aqui juntos. Mas... É que a gente tem uma leitura do tempo diferente, né? Porque quando a gente fala, estamos muito distantes, né, de encontrar, pelo menos a nossa melhoria no aspecto da moralidade, né? Estamos numa distância bem significativa. Seu Ivan, antes do senhor continuar, o senhor faça o seu comentário e já comece as suas considerações aí, pois depois não, vai o seu Ivan. Entramos nos 10 minutos finais ali. Perfeito. Não, apenas no sentido de que, falar um pouquinho, refletir um pouquinho sobre o tempo. Nós somos espíritos imortais. Não existe tempo. Existe a meta a alcançar. Vai chegar um momento que nós estaremos lá. Se a gente for pensar, o Espiritismo é uma doutrina que foi trazida pelos espíritos e efetivada, concretizada por Kardec há 160 e poucos anos, 67, acho. 69. 169 anos. É nada. Em relação à vida, 169 anos é uma reencarnação e meia. 2 reencarnações, no máximo. Se foram 200 anos. Então, o tempo não é algo que a gente deva se preocupar. Quando é que nós vamos chegar lá? Nós temos que nos preocupar que nós vamos chegar lá.
e nós vamos acelerar ou não acelerar de acordo com os nossos atos. É claro que nós, na época de há 2000 e tantos anos, certamente nós escolhemos Barrabás e não Jesus. E a gente estava por lá. Naquele momento, talvez não fisicamente, mas espiritualmente, como é que eu posso dizer, no aspecto da espiritualidade, a gente estava por ali, nós vivenciamos, nós somos milenares. Então, hoje, nós conseguimos trazer aos nossos corações e com humildade, com um pouquinho de sacrifício, passar aos nossos irmãos, conhecimentos que nos foram passados por Kardec e pelos espíritos, mas fundamentalmente pelo trabalho de Kardec, algo que nós vivenciamos há 2000 e tantos anos e não entendemos. É por isso que nós somos hoje chamados ao trabalho e estamos trabalhando nessa última hora, porque nos foi dada essa oportunidade, que tanto as outras oportunidades nós jogamos fora. Mas não nos preocupemos com o tempo, nos preocupemos com os nossos atos, com os nossos bons atos, que as coisas vão se equilibrar, nós vamos melhorar em todos os sentidos. E com essa pequena reflexão, eu encaminho as minhas considerações, mas sempre agradecendo, né? Porque ontem nós tivemos mais uma vez a oportunidade de estarmos no Centro Espírita Chico Xavier, lá de Paulo Lopes, uma casa que está se fortalecendo, uma casa já iluminada, e ali nós sentimos o amor, a emoção das pessoas que lá nos receberam, o carinho que nos receberam, e a mensagem que foi passada, trazendo pela nossa irmã Cris, né, lá do CDJC, né, que foi muito, muito agradável. Então, hoje a gente veio para cá, vamos dizer assim, nós tivemos uma noite de paz, porque estávamos vivenciando momentos que a Anne nos disse com muita propriedade, momentos da transformação da Terra em nós. A gente vai já na condição de espíritos um pouquinho melhores, porque vivenciamos a paz do estudo da doutrina. E agora a gente inicia o dia dessa forma. Então, eu só sou grato e feliz, estou muito feliz por estar entre os irmãos, entre os amigos e no alicerce do Evangelho de Jesus. Então, eu gostaria de concluir lembrando que passado, presente e futuro. Passado já foi, futuro virá. O presente é o que Deus nos dá, é o presente. E esse presente não é fixo, num ponteiro de relógio, nem em dia, nem em hora. O presente é contínuo, porque faz parte da perfeição de Deus. Então, sejamos atentos, sejamos agradecidos à misericórdia divina e entendamos que aconteça o que acontecer com cada um de nós é presente, porque é justo, merecido e necessário para o nosso desenvolvimento. Vamos meditar, vamos refletir e vamos aproveitar as oportunidades que o Pai nos dá a todo momento. Julguemos o que nos convém e vamos tratar de acertar o alvo, não é, Hilton? É isso aí, seu José. Então, tá, já me passaram para cá. Então, para fazer as considerações finais, esse capítulo 10º que nós estamos em andamento, bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, ele se resume na lei de perdão, né? E o perdão, ele primeiro tem que ser o auto-perdão, porque a gente tem um peso que carrega e já aconteceu, né? As nossas heranças atávicas já foram colocadas, já nos comprometemos. Fale, seu Ivan. Não, rapidamente, só para lembrar que na sequência, semana que vem, é perdão das ofensas. Sim, mas esse capítulo da misericórdia é baseado no perdão, né? Ele vai ali trazendo as instruções dos Espíritos no próximo capítulo, que é o perdão das ofensas, sim. E as ofensas nossas primeiro, né? Porque nós somos herdeiros de nós mesmos e nós não temos que nos preocupar em julgar ninguém, porque a gente já fez coisas que tem como se auto-julgar e refletir dentro do conhecimento que a gente tem para poder sentir o que precisa ser mudado e nos esforçar aí para vivenciar essa prática da Boa Nova. O senhor quer falar, senhor José?
Não, só complementar o que tu falou, que eu achei excelente, é essencial. Nós somos herdeiros da nossa fortuna, né? O que nós estamos amealhando? E isso é bom porque traz a lembrança da parábola do homem rico, né? Quando Jesus disse, ele só tinha dinheiro. Ou só coisas materiais, não tinha nada que de construção moral para ele, né? E muitas vezes somos autoridade assim, moral, né? até a questão do desapego, né? Sim. Tá? Que a gente está sendo julgado perante, entre aspas, a justiça divina pelo apego que ainda estamos das coisas materiais. E esse desapego ele é necessário. Não que nós vamos deixar de lado as situações que o nosso trabalho profissional nos traz, a vida nos trouxe, mas nós temos que ver que o verdadeiro trabalho e as verdadeiras obras são aquelas que nos acompanham para todo sempre. E o resultado da sementeira que a gente planta, que é lá, quando a gente planta uma semente, ela é naquele buraquinho apertado, escuro, que ninguém vê, e aí começa a nascer aquela plantinha, e nós vamos ver como essa planta vai crescer e que frutos ela vai dar, se vão estar saborosos, amargos ou adocicados. Como dizia João, no Apocalipse 10:10, né? Um anjo veio e me trouxe um livrinho, e ao levar à boca ele era doce, mas quando chegou no ventre ele era amargo. Assim é o Evangelho, a boa nova caminhada do Cristo. Ele chega doce, se torna amargo, mas se nós tivermos a perseverança, ele voltará a ficar doce novamente. Então agradecemos ao Pai Celestial, aos mentores espirituais que sempre nos acompanham, ao Oswaldo Melo, que é o mentor da fé, que faz com que estejamos todos aqui reunidos dentro dessa federativa de Santa Catarina. A gratidão por todo o trabalho que estamos tendo a oportunidade de estar realizando e que ele nos traga sempre frutos adocicados e a perseverança de continuarmos sem jamais desistir. Assim, damos por encerrado mais um programa Jesus e Espiritismo na semana de hoje 15 de maio. Que assim seja. Que assim. Jesus, caridade e evangelho. Jesus, o amor que tudo cura. Jesus, luz na vida, no caminho. Programa Jesus Espiritismo. Jesus, caridade e evangelho. Jesus, o amor que tudo cura. Jesus, luz na vida, no caminho. Programa Jesus Espiritismo.